Muito bem, abra sua Bíblia então, por favor, em 2 Samuel capítulo 9, versículo 13. 2 Samuel capítulo 9, versículo 13. Nós vamos hoje meditar um pouquinho na palavra do Senhor, com base nesse texto. Vou esperar você abrir na sua Bíblia. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 13. Encontraram? Vou dar mais um tempinho. É bom você abrir a Bíblia, porque depois nós vamos usar alguns outros versículos. Se você não trouxe a Bíblia, você vai poder acompanhar aí na projeção, no Data Show, tá bom? Então vamos lá. A palavra do Senhor diz o seguinte, no verso 13: E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Tá? Até aí. Aí você fala, não entendi nada. Beleza, já você vai entender. Já você vai entender, tá bom? Irmãos, como hoje, nesse domingo e no próximo, nós vamos falar de pastor. E falar de pastor me lembra muito sobre cuidado. Porque o pastor é aquele que cuida, aquele que abraça, aquele que traz para perto, né? Pastor é esse apacentador. E isso é muito lindo, porque é um dom e ao mesmo tempo é algo que todos nós podemos fazer. Todos nós podemos praticar o cuidado na vida um dos outros, tá? Então hoje nós vamos tratar um pouco sobre o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Amém? Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Deus cuida de você. Falou? Cadê o fundinho aí, Vini? Ok, vou fazer algumas perguntas para você. Você não precisa responder para mim não, tá? Você pode responder aí mesmo no seu coração. Você já se sentiu sozinho alguma vez? Desamparado, rejeitado, esquecido? Nossa, pesado, né? Mas você já se sentiu assim alguma vez? Você já olhou para você mesmo e pensou, eu não sou nada, não sou ninguém? Você já se deparou com o espelho e falou assim, não gostei muito do que eu vi, não ando gostando do que eu ando vendo? Você já recebeu um elogio e pensou assim, eu não mereço, eu não sou tudo isso? Você já observou as suas ações e reações e pensou, poderia ser diferente? Você já se sentiu incapaz de fazer algumas coisas em alguns momentos? Se você respondeu sim a uma dessas perguntas, então essa mensagem é para nós, é para todos nós. Meus irmãos, são questões, são perguntas que vira e mexe você vai se deparar com elas. Vira e mexe nós vamos lidar com o sentimento de incapacidade. Vira e mexe nós vamos lidar com o homem ou a mulher do espelho e falar, não está muito bom não. Vira e mexe nós vamos ter algumas questões de se observar em algumas reações e falar, não gostei do que eu falei, não gostei do que eu fiz. Enfim, nós somos assim, nós somos cheios dos altos e baixos. Nós, uma vez em dias estamos muito bem, outros estamos muito mal. Dias nós gostamos muito do que vemos e dias nós não gostamos muito do que vemos. Faz parte da nossa vida. Porém, entretanto, se isso é uma recorrente na nossa vida, se isso acontece com frequência, se isso é um círculo vicioso na nossa história, alguma coisa está errada e a gente precisa tentar resolver. A gente precisa tentar nos observar e falar, peraí, o que está acontecendo? Por que eu estou assim? Por que eu estou me sentindo assim? Por que em todo o tempo esses questionamentos, essas perguntas, elas vêm sobre a minha vida e me fazem me sentir mal? Um sentimento, uma autoimagem negativa, um sentimento de inferioridade, um sentimento de incapacidade, um sentimento de não ser aceito. Então a gente precisa investigar essas questões. E aí, pensando nisso, eu
me deparei com uma tese que, lendo, eu me deparei com ela 2 vezes em 2 livros diferentes. E essa tese sobre ter uma autoimagem saudável, sobre ter esse olhar e ter uma autoimagem saudável. Ele diz o seguinte, que todo ser humano, para ter uma autoimagem saudável, ele precisa de pelo menos 3 coisas. Um sentimento de pertencimento, de fazer parte de algo importante. Um sentimento de merecimento, de ter valor. E um sentimento de competência, de ser capaz. Em algum momento da sua vida, da sua história, você vai sentir que faltou algo nisso. Falta algum desses pontos, ou falta os 3, ou falta tudo, ou em um desses você não está legal. Ou você não se sente valorizado, ou você não se sente capaz, ou você não se sente parte de algo. E isso suprido da forma correta, faz com que nós tenhamos uma visão melhor da vida, de como lidar com a vida, de como lidar com as pessoas. E essa visão das coisas, essa visão do mundo, é o que a gente chama de cosmovisão. É a visão que nós temos das coisas. A cosmovisão é como você se relaciona e como você percebe o mundo. Como você percebe a si mesmo, como você percebe a sua família, como você percebe os seus negócios, as suas relações, como você se percebe. Isso se chama cosmovisão. Porque cada um vai ter uma cosmovisão. Cada um, dentro da mesma família, vai enxergar as coisas de uma forma. Cada um, dentro do mesmo contexto, vai enxergar as coisas de um jeito. Ninguém é igual. Ninguém é igual, ninguém pensa igual. As pessoas podem receber a mesma formação, o mesmo ensinamento, a mesma capacitação, mas as reações, a cosmovisão, a forma como ela enxerga o mundo, a forma como ela enxerga a vida vai ser diferente. E glória a Deus por isso, porque nós somos seres únicos. Isso é normal que aconteça. A questão é como que as nossas cosmovisões são formadas. Um primeiro tipo, uma primeira forma, eu creio que a principal forma que a nossa cosmovisão é formada é na nossa criação, na nossa infância, mesmo antes de nós nascermos. Lá na gestação, a nossa cosmovisão já é formada, porque lá nós já estamos sentindo algumas coisas. Lá nós já estamos recebendo algumas informações. Lá no ventre da sua mãe você já recebeu algumas informações. E aí quando nós nascemos, ainda mais. Quando nós nascemos, nós passamos pelas nossas famílias como a forma de sermos tratados, como a forma como somos cuidados, como somos amados ou não amados, a forma como nós somos comunicados sobre a vida, tudo isso influencia na nossa cosmovisão. São os fatores que estão aí ao nosso redor, externos. As pessoas, os amigos, na adolescência, a nossa cosmovisão vai sendo formada, a forma como nós enxergamos o mundo, a vida. Outra fonte formadora da cosmovisão é os fatores internos, a nossa personalidade, aquilo que nós nascemos, o nosso DNA, e às vezes alguns problemas, algumas questões de ordem psicomotora, ou de ordem motora mesmo, ou de ordem mental, emocional, físico. Tudo isso forma a nossa cosmovisão. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, queridos, nós precisamos entender, primeiro, quem nós somos, como nós somos formados, e por que nós reagimos como nós reagimos, por que nós agimos como nós agimos, e por que muitas vezes a fé, a palavra de Deus, não causa uma transformação na nossa cosmovisão, na forma como nós enxergamos o mundo e a vida. Eu não sei quantos anos de cristão você tem, eu não sei se você está vindo na igreja pela primeira vez, eu não sei se você está me assistindo aí pela primeira vez, mas quando a fé toca a nossa vida, quando Jesus toca a nossa vida, quando Deus entra na nossa história, a cosmovisão, a visão que nós temos do mundo, precisa ser alterado. Mas não é algo automático, é algo que eu preciso,
usar um óculos e se adaptar à lente que está diante dele. É como um exercício que eu vou fazendo todos os dias e a minha musculatura vai mudando. Então, a fé nos alcançou, Jesus te alcançou, mas por que ainda você age como age? Por que ainda você reage como reage? Tem uma história de um mercador lá na Índia. Eu contei hoje de manhã, eu quero repetir aqui. Esse mercador, ele vendia cordonizes, galetos, que voavam, mas também serviam para comer. E ele colocava aqueles galetos, aquelas cordonizes presas por um bastão preso ao chão, e era colocada uma argolinha nesse bastão, uma linha que ia até no pé, na patinha das cordonizes, várias. E aquelas cordonizes, elas ficavam andando em volta, em círculos, todo o tempo. E aí, ele vendia, passava um, comprava outro, enfim. Até que passou alguém, um homem, um naturalista, um homem que gostava da natureza, viu aquela situação e falou: eu vou comprar todas. Ele se espantou e falou: beleza, eu estou vendendo, né? E aí ele foi e vendeu todas para ele. E ele já ia preparar a gaiola para colocar aquelas cordonizes e falou: não, nem precisa. Eu quero que você corta a linha do pé dessas cordonizes e solta elas. Porque eles são passarinhos, eles precisam voar, eles precisam ir para a natureza, aquela ideologia toda daquele homem. Ele falou: beleza. Aí ele pagou e ele cortou. Quando ele corta, os passarinhos voam, né? E aí daqui a pouco os passarinhos descem no chão e começam a fazer o mesmo processo de andar em círculos. A liberdade que eles conquistaram, a liberdade que eles tinham ganhado, não alterou a cosmovisão deles. Eles ainda se viam como as cordonizes que tinham presas sobre os seus pés, aquela argola, aquela linha. O que eu estou querendo dizer com isso, meu irmão, é que a nossa fé, a fé em Cristo Jesus, precisa alterar a forma como a gente enxerga a vida. Precisa alterar a forma como nós enxergamos o mundo. Precisa alterar a forma como nós vivemos. Porque se a fé me alcançou, mas eu continuo agindo da mesma forma, eu continuo tendo essas perguntas aqui na minha vida de solidão, de rejeição e de tudo mais, que fé é essa? E às vezes nós temos feridas na alma, sim. Às vezes nós temos dores emocionais, sim, são legítimas, estão aí. Às vezes as nossas enfermidades são visíveis, como Mefibosete. Mefibosete era coxo, ele era aleijado. Ele era um jovem rapaz que tinha tudo para dar errado. Quando ele era bebezinho, por um mau cuidado, ele sofreu um acidente e as suas pernas sofreram na queda, as suas pernas então foram danificadas e ele ficou aleijado. Ele não nasceu assim. Mefibosete então tinha ali a sua limitação física, e isso com certeza altera a sua cosmovisão. Quem tem alguma limitação física enxerga o mundo ou ouve o mundo de alguma forma diferente. E Mefibosete, além disso, além de ter as suas pernas ali machucadas e se tornar um aleijado, Mefibosete, ele perde o seu pai aos 5 anos de idade. Quem era seu pai? Seu pai era Jonatas. Quem era Jonatas? Jonatas era filho de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, aquele que perseguiu Davi. E Jonatas era muito amigo de Davi. Mas, no momento de perseguição, de guerra, Jonatas e Saul são feridos e mortos. Então, Mefibosete perde a sua família aos 5 anos de idade e vai morar de favor na casa de Maquir, na casa de Maquir, numa cidade chamada Lodebar.
E ali ele fica dos 5 até os 21 anos de idade. Ele fica morando de favor dos 5 até os 21 anos de idade, que é quando Davi o chama, a gente vai ver aqui. Então, de quem que nós estamos falando? Nós estamos falando de um menino que não tinha um nome muito bonito para começar, Mefibosete. Imagine você colocando o nome do seu filho de Mefibosete e o tanto que ele ia sofrer na escola, hoje o famoso bullying. Alguém que já tem um nome um pouquinho diferente já sofre na escola. E eu nem vou citar aqui alguns, mas a gente sabe disso. Então Mefibosete, com certeza, para hoje, talvez lá na época era um nome normal, mas para hoje não seria um nome interessante de nós colocarmos no nosso filho. Mefibosete era órfão, Mefibosete morava de favor, Mefibosete morava em Lodebar, que segundo o profeta Amós, a definição de Lodebar é cidade do nada, coisa do nada. Mefibosete então está nessa coisa do nada. Mefibosete estava com medo, por quê? Porque ele era da descendência de Saul. E sendo da descendência de Saul, e agora Saul estava morto e o rei era Davi, pelo costume oriental, o rei que tomava posse exterminava todos da família do antigo rei. E com certeza Mefibosete estava ali, não só morando de favor, mas também recluso, com medo. Então era um menino com medo, era um menino que tinha uma autoimagem negativa, era um jovem que estava, não morava com a sua família, não tinha mais referência de família, não tinha mais referência de pai, não tinha mais referência de mãe, não tinha mais referência de nada. Imagine o coração e a mente desse rapaz. Imagine a situação, a cosmovisão que ele tinha da vida. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para ser alguém depressivo hoje em dia, né? A gente colocaria assim. Então Mefibosete, queridos, era esse menino. Mesmo assim, órfão, morando de favor, cidade do nada, com medo, autoimagem negativa, mesmo assim, cadê o fundinho? Mesmo assim, então silêncio, tá saindo aqui? Aqui para mim não tá, aí tá? Mais ou menos, pode subir então. Mesmo assim, Deus se lembrou dele. Mesmo assim, Deus se lembrou dele. Davi havia feito uma promessa para o seu amigo Jonatas. Davi havia feito uma promessa para ele de que ele seria um homem segundo o coração de Deus. Davi faz uma promessa para o seu amigo íntimo. Jonatas era o amigo íntimo de Davi. Você tem um amigo íntimo? Você tem alguém que você pode olhar no olho? Você tem alguém que compartilha a sua alma, com a qual você pode compartilhar a alma? Talvez é seu marido, a sua esposa, talvez é um amigo mesmo. Davi e Jonatas, eles tinham esse elo, eles tinham essa amizade, eles tinham esse contato, eles se amavam, mesmo com as perseguições de Saul, que era pai de Jonatas. E ainda assim, Jonatas faz com que ele fuja, ajuda ele a fugir. Eles fazem, os dois, Davi e Jonatas, fazem aliança. Eles se tornam amigos mais chegados do que irmãos. Eram amigos de verdade. E aí, por causa dessa amizade, Davi diz para ele, para Jonatas: eu vou cuidar da sua descendência. Quando eu me tornar rei, eu não vou me esquecer de você. Olha aqui, Mefibosete perde Jonatas, seu pai, com 5 anos de idade. Davi vai se lembrar disso quando ele tem 21 anos de idade. Quanto tempo passou? Alguns 16 anos. Então esse tempo passa, e aí Davi se lembra da promessa que havia feito a Jonatas, seu amigo. E isso acontece, queridos, nesse tempão depois aí. Mas havia o que? Um elo. Havia o que? Uma amizade. Havia o que? Uma promessa. E Deus se lembra de quem? Do coxo, Mefibosete. Deus se lembra desse homem, desse menino. E eu quero dizer para você
que você pode estar coxo, você pode estar se sentindo sozinho, rejeitado ou o que for. Deus não se esquece de você. Amém? Deus não se esquece. E aí, olha que lindo. Lá em 2 Samuel 9,6, é um encontro, é um momento em que Davi se lembra de Mefibosete. De Mefibosete não, ele faz uma pergunta. Alguém sabe aí? Olha só o tempo que passou. E aí dá um clique na cabeça de Davi. Davi, alguém sabe, alguém se lembra se Jonatas, se a linhagem de Saul deixou alguém? Alguém ficou vivo? Ele faz esse censo ali no palácio. E aí eles se lembram de um homem que conhecia a família de Saul, e o nome dele era Ziba. E aí Ziba fala, sim, existe, tem um rapaz. Lá no verso 3 diz, ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Talvez Davi ouviria isso e falasse, não, aleijado vai dar muito trabalho, deixa ele lá, manda para ele uma cesta básica por mês. Poderia dizer isso. Mas Davi fala, o quê? Existe? Então mande ele para cá, traze ele para cá, traz ele aqui. Traz ele aqui. Aí existe um momento que eu acho muito lindo. Mefibosete, aquele menino com medo, alguém bate na porta dele, Mefibosete, o rei te chama. O que ele pensa? Pronto, vou morrer, vão me matar. Eu sou o único da linhagem, me descobriram, agora o rei vai me matar. E aí ele é levado até o palácio do rei Davi. E naquele momento onde ele chega ali no palácio, a primeira coisa que ele faz, diz o texto, no verso 6, que ele se prostra com o rosto em terra, ele se inclina. Peraí, um aleijado se prostrando. A gente que tem as pernas boas, a gente fala, vamos prostrar diante do Senhor. Já sente uma dor antes de olhar. Ai, minhas costas. Mas aquele menino, ele entendia o objeto da prostração. Ao mesmo tempo que era uma rendição diante de um rei, era também um momento onde ele estava com medo de ser morto. Medo. Era a cosmovisão. Você acha que quem tem essa cosmovisão da vida, que tinha perdido tudo, o rei chama ele, você vai pensar, o rei vai me dar alguma coisa? Não, pelo histórico, pela forma como eu enxergo o mundo, talvez a pessoa já se torna pessimista, ela já pensa no pior, então eu vou me prostrar para eu alcançar a misericórdia daquele rei. Beleza, ele se prostra. E aí o texto diz o seguinte, que ele ali prostrado com o rosto em terra, perdão, Davi olha para ele, e Davi diz o seguinte, Mefibosete, ponto de exclamação. O que é um ponto de exclamação, professora? Um ponto de exclamação é o espanto, é a admiração, é algo nesse sentido. Eu penso, querido, que quando Mefibosete olha para Davi, Davi olha para Mefibosete, Davi se lembra de Jonatas, porque talvez Davi via o rosto do seu amigo no filho do seu amigo. Quantos não têm filhos que se parecem com seus pais? Lá em casa, a Elisa é a cara da Lília. Eu olho para a Elisa e vejo a Lília. Às vezes alguém olha para o Davi e me vê. Davi olha para Jonatas e vê o seu amigo mais chegado que um irmão. Davi e Jonatas tinham uma amizade, querido, profunda. Então ele olha aquele menino e fala, Mefibosete, Mefibosete. Ele olha, e naquele momento uma compaixão enche o coração de Davi, e ele fala, não temas, filho, não temas, porque eu usarei de bondade contigo, por amor do seu pai, Jonatas. Eu usarei de bondade para com você. Querido, nesse momento eu me lembro de Deus Pai. Deus Pai, que quando lá do céu olha para você, Ele não olha para você, Ele olha para Jesus.
Ele olha Cristo, ele olha você através da imagem da cruz. E por causa disso a bondade de Deus te alcança. É por causa do amor de Cristo morto naquela cruz, é que Cristo olha para você e não vê você, vê o amor derramado, o amor entregue que é Jesus. Deus olha para você e vê Jesus, vê o amor derramado. E nesse momento onde Mefibosete, Davi e Mefibosete, Deus, eu e Deus, nós temos esse encontro, e Ele me chama pelo nome, Deus te chama pelo nome, nesse momento Ele traz à existência a filiação que nós temos nele. Nesse momento Ele diz para você, Mefibosete, Ele diz para você, Fabíola, Ele diz para você, Luana, Ele diz para você, Erlisson, Ele diz para você, Ronaldo. Ele está aceitando você como seu filho por adoção, porque Ele vê Cristo em você. E isso nos dá esperança. Não é porque você é bonitinho, não é porque Mefibosete era aleijado e o Senhor olha, tadinho. Não, Davi olhava o seu amigo nele. Deus olha o seu amigo em nós, Jesus. E a misericórdia e a bondade nos alcança por causa disso. Amém, igreja? Nesse momento, como eu disse, que nós temos algo dentro de nós, que é um sentimento de pertencimento, de fazer parte de algo importante. Nesse momento, nós nos tornamos importantes, porque o que é importante se importa com nós, e nesse momento, Ele nos chama pelo nome, eu sou aceito, e essa necessidade que eu tenho de pertencimento deve ser suprida. Então eu saio desse círculo vicioso das cordonizes, eu saio dessa prisão, abatimento, ninguém me ama, ninguém me quer. Peraí, Jesus olha para você, Jesus se compadece de você, Deus olha Cristo em você, Deus olha o amor expresso naquela cruz e alcança você com bondade, com misericórdia, com graça. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda pecadores. Nós somos aceitos por Deus não por méritos, ou falta de méritos, ou deméritos, mas somos aceitos porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. E aí nós somos aceitos na família do Rei. Aquele menino, ele tem um sentimento de pertencimento. A partir daquele momento ele se sente parte de algo importante. E aí, o texto continua dizendo que eu vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você se sentará sempre à minha mesa. Naquele momento, Davi tira aquele menino da condição que ele estava e coloca ele para se assentar à mesa, no lugar mais nobre do palácio. Davi coloca ele à mesa e tem ele de frente a frente com o rei. Quando ele está sentado à mesa, querido, ninguém vê que ele é coxo, ninguém vê que ele é manco, ninguém vê que ele é... Ninguém vê. Quando nós estamos assentados à mesa de Cristo, nós somos transformados, nós somos mudados. Nossa condição é mudada, e isso nos dá senso de valor. Nos dá senso de valor. Eu estou assentado à mesa do rei, eu não estou embaixo comendo as migalhas, eu estou assentado à mesa do rei. Peraí, não é a mensagem triunfalista para você dizer, eu sou. Não, é a realidade. É a realidade de quem nós somos em Cristo, e nós nos esquecemos disso.
Nós nos esquecemos de quem nós somos em Cristo, do direito que nós temos pela salvação, do direito que nós temos de nos assentar à mesa com Ele, e isso nos forma, nos transforma, nos reforma a nossa visão de quem nós somos e nos dá um senso de valorização. Olha só o que diz em Colossenses 3:1, que a vida de vocês está escondida juntamente com Cristo. A perna daquele aleijado agora está escondida quando ele se assenta à mesa. A sua vida está escondida em Cristo. A sua vida está escondida quando você se assenta à mesa do Rei. O nosso direito, querido, pela salvação, ela não manqueja. Nosso direito por estar sentado à mesa do Rei não nos limita em não assentarmos. Você pode. Você é filho? Então você pode. Apenas mude a sua cosmovisão e não se veja como um manco. Se veja como um filho. Filho amado. Um filho querido. Um filho que o Senhor ama estar na sua presença. Um filho que o Senhor olha para ele e fala: não, sai desse lugar aí, vem aqui, se assente à mesa. Vamos, gente, ajuda ele. Ou ele mesmo pega ele, coloca ele assentado à mesa, serve para ele o melhor mantimento, e nós entendemos que depois disso, o Senhor é o pão da nossa vida. Quando nós nos assentamos à mesa, nós estamos comendo dele, nós estamos nos alimentando dele, nós estamos sendo supridos dele, e a valorização, aquele senso de valor nos enche. Eu não preciso buscar valorização naquilo que eu faço, aí eu fico fazendo para cá, para lá, aí eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, eu preciso mostrar que eu sou bom, eu preciso mostrar que eu não sou um coxo, eu preciso mostrar que eu não tenho deficiências na minha alma, então eu faço isso, minha melhor performance. Ei, peraí, se assente como um coxo mesmo à mesa do Rei. E quando eu assento, querida, a minha cosmovisão é transformada. Por quê? Porque eu estou aqui, de olho no Rei, não de olho nas minhas pernas. Eu estou olhando para Ele, eu estou com os olhos fixos nele, eu estou admirando Ele, e conforme eu olho a Ele, o meu olhar sobre o mundo muda. Quando eu olho para Cristo, quando eu olho para o Rei, o olhar sobre o mundo muda, o olhar sobre a vida muda, porque eu sou impactado com a sua presença. Quando Mefibosete se assenta à mesa do Rei, ele tem um senso de valor. Ele não tinha nada, absolutamente nada. Agora ele está ali assentado e tem as melhores taças, tem os melhores banquetes na presença do Rei. Nós não somos nada, nós não temos nada, mas pela misericórdia do Senhor, nos olhando através de Cristo, o amor de Cristo nos alcança e nos faz assentar nos lugares celestiais. E aí nós somos transformados de glória em glória à sua imagem. Amém, queridos? Para encerrar, Deus cuida de você. Deus continua cuidando de você e Ele faz com que você se sinta capaz. Como eu disse, Ele te dá senso de valor e Ele te chama pelo nome. E agora, Ele faz com que você se sinta capaz. Ele fala para Ziba, o seu mestre ali, o seu servo. Ele fala: Ziba, tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto do seu senhor. Você e seus filhos e os servos cultivarão a terra, e eles recolherão os seus frutos, para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Olha só, Mefibosete recebe tudo, restitui tudo. Davi dá tudo para ele, tudo que era do seu avô. Agora ele olha para si mesmo e fala: meu Deus, como que eu vou cuidar de toda essa terra, sendo que eu sou aleijado? Davi, direcionado pelo Senhor, fala a Ziba, que já conhecia toda a história, todo o contexto, a sua família era grande e podia ajudar. Então Davi coloca Ziba para ajudar Mefibosete. Ajudar Mefibosete a se sentir capaz de fazer e de cultivar tudo que ele tinha para cultivar. O que eu quero dizer com isso, querido? Deus primeiro restitui aquilo que é nosso por herança.
restitui, nos dá vida. E Deus coloca pessoas ao nosso lado para que nos ajude em nossas incapacidades. Você é incapaz em algumas coisas? Que bom. Então Deus vai levantar pessoas que vai te ajudar a suprir as suas deficiências. Ninguém é ninguém sozinho. Tem gente que acha que eu sou suficiente em mim mesmo. Não é não. Não é mesmo. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos, porque uma hora eu tropeço e tem alguém do meu lado, assim como Davi tinha Jonatas, que eu segurava. Ou eu tropeço e levo um tombão, mas tem uma mão para me levantar. Nós não somos nada sozinhos, querido. E o Senhor coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar nas nossas deficiências. E digo mais, dentro desse entendimento de se sentir capaz, o Senhor também te capacita naquilo que você acha que você é incapaz. Porque assim, quando Ele coloca alguém do seu lado para te ajudar em algo específico, é porque Deus sabe que aquilo ali você não vai sozinho. Mas quando Ele não coloca, quando tem coisas que você sabe que você pode fazer e você não faz com medo, você não faz por causa das suas limitações, nem físicas, mas dentro de você, que você não se vê capaz, meu irmão, se o Senhor está te falando, se o Senhor está te mostrando, nem que seja mancando, nem que seja pulando uma perna só, mas vai lá e faz. Faz com o que você tem, faz com o que o Senhor já colocou na sua mão, faz com a perna que você tem, faz com a mente que você tem, com o entendimento que você tem. Se é para orar lá na sua doce hora, se é para falar de Jesus para alguém, fale. Você não precisa entender todas as teologias, a teologia, não. Se é para falar de algo que está pulsando no seu coração, abra sua boca na sua simplicidade e fale. Ministre na simplicidade que Deus te deu, mas ministre, não fique parado por causa do medo, por causa da incapacidade, porque se Deus te chama, Ele te capacita. Se Deus te levantou para fazer alguma coisa, Ele vai te capacitar para aquilo. Então vá mancando, mas vai. Vai meia boca, mas vai. Com o tempo, no processo, o Senhor vai te aperfeiçoando e você mesmo vai se aperfeiçoando. Você mesmo vai melhorando. Você vai buscando do Senhor e vai melhorando. Mas faça. Se você se sente incapaz por causa do seu jeito, esse é o seu jeito. Você não precisa fazer igual a alguém. Você não precisa fazer igual a fulano. Se você é um ser único, deixe Deus te usar do jeitinho que você é. Não se compare a ninguém. Essas comparações nos matam. Deus cuida de você e Ele faz com que você se sinta capaz. Ele faz com que você se sinta capaz. Ele coloca pessoas no seu lado para te ajudar. Deus cuida de você e te dá senso de valor. Deus cuida de você e te chama pelo nome. Amém? O Senhor nos capacita, querido. O Senhor nos capacita. Assim como Deus cuida de você, cuide de outros. Abrace outros. Ministre na vida de outros. Pastoreie outros. Com o mesmo amor que você recebeu, ame aos outros. Faça pelos outros. É melhor dar do que receber, diz a palavra do Senhor. Então você pode amar, você pode abraçar, você deve fazer isso. Você deve cuidar de outras pessoas, porque você tem recebido muito. Não tem? Você não tem recebido muito do Senhor? Então dá, querido. Dá também. O Senhor vai te capacitar. E o Senhor capacita. Vá mancando, mas vai. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu costumo falar isso para reforçar isso na sua vida. Eu não tinha capacidade nenhuma para falar com vocês. Nem voz eu tinha. E aí eu fui mancando. Eu fui com os cacos de voz que eu tinha. Mas era algo que queimava no meu coração de fazer o que o Senhor estava me direcionando. E no processo, no caminhar, o Senhor vai nos transformando e vai nos capacitando. Então, meu irmão, se você é tímido como eu era,
se você não tinha voz, se você você não se sente capaz, mas o Senhor está aí queimando o seu coração para que você faça, não resista não. Vá mancando, mas vai. Vai em nome de Jesus. Para encerrar, eu vou encerrar com o texto que eu comecei, que diz: Mefibosete morava em Jerusalém, verso 13. Pode vir, ministério de louvor. Mefibosete morava em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Agora vocês entendem o texto? Olha só, ele morava em Lodebar, o lugar do nada, e agora Deus tira ele de lá e traz ele para onde? Jerusalém, a terra de paz, o lugar de paz. Então ele sai do nada para um lugar do tudo, da paz. Ele também diz o texto que ele comia sempre à mesa do rei. Não foi só aquele dia que ele foi recebido na casa, não. Ele tinha um lugar no palácio onde ele morava, e todos os dias, a palavra de Deus diz sempre, ele comia à mesa do rei. Querido, o Senhor nos tira do lugar do nada e nos leva para o lugar de paz. O Senhor nos tira da sequidão e nos leva a sentar com Ele nos lugares celestiais, à mesa do rei. O Senhor, Ele não permite que nós não estejamos diante dEle, o Supremo Pastor. Estamos sempre, estaremos sempre na Jerusalém espiritual, com o nosso Supremo Pastor. E aí o texto termina dizendo: ele era coxo de ambos os pés. Nós somos pecadores, nós erramos mesmo, nós falhamos mesmo. Estar diante do Senhor, estar diante da sua presença, não quer dizer que nós somos os melhores, pelo contrário, é porque nós precisamos dele. Nós somos coxos dos pés, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas mesmo assim a graça do Senhor nos alcançou e nos faz assentar à mesa do rei, nos faz assentar por causa da sua graça e da sua misericórdia, que nos olha através da cruz de Cristo. Amém? Eu quero encerrar lendo Efésios 2 para vocês, versículo 4 ao 6, que diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com eles nos ressuscitou, e ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém?